Dificuldades chegam a todo instante, verdade ou mentira? Algumas dificuldades que chegam, a gente procura. Por exemplo, você montou uma empresa, você já sabe que vai ter dificuldade, mas você está procurando, por quê? Porque você tem um alvo de ter uma empresa que te dê uma remuneração, que gere emprego para pessoas da sua família, seja lá o que for. Então, tem dificuldade que chega porque você quer, porque você procurou, mas tem dificuldade que chega sem avisar. As dificuldades, elas chegam em casa, no trabalho, no amor. Se eu perguntar aqui, quem está enfrentando alguma dificuldade, talvez alguém aqui diga assim, não, está tudo bem na vida. Se está tudo bem, fica tranquilo, que falta pouco para a sua dificuldade chegar. Fica tranquilo, porque a vida não é assim, não é só tranquilidade para ninguém, Então, nós temos que entender como lidar com as dificuldades. Porque uma pergunta boa é, você está preparado para a dificuldade? Quando a dificuldade chega, muito casamento acaba, sim ou não? Muito filho sai de casa, muita droga passa a ser refúgio, muita bebedeira passa a ser refúgio. Quando chega uma dificuldade, a dificuldade gera outras dificuldades. Às vezes, chegou uma dificuldade financeira, a pessoa perde um pouco que ainda tinha. Às vezes, chega uma dificuldade de relacionamento e a pessoa simplesmente abre mão de todos os relacionamentos. Às vezes, a dificuldade traz um momento triste e a pessoa entra numa depressão. Às vezes, a dificuldade faz alguém tirar a própria vida. E a gente precisa entender, então, como lidar com as dificuldades. Nós temos mania de falar assim, quando a dificuldade chega de surpresa. Eu não esperava. Primeira coisa, você dizer que não esperava não quer dizer que Deus não avisou. Às vezes, você não esperava porque você não quis esperar mesmo, porque os avisos foram claros. Estava tudo dizendo que o problema ia chegar. E você dizer que não esperava também não significa que não seja uma coisa corriqueira o que está acontecendo com você. Às vezes você não esperava uma coisa que é muito comum acontecer, mas você não esperava. Como lidar com as coisas que a gente não espera, com as dificuldades que a gente não espera, com as surpresas desagradáveis? Abra sua Bíblia em 1º livro de Crônicas, capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 1. E nesse texto, o rei Davi vai nos dar uma direção de como lidar com as surpresas intragáveis, com as surpresas desagradáveis, com as dificuldades surpreendentes. 1º livro de Crônicas 14, versículo 1, queria ler com você. Hirão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que lhe trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi teve certeza que o Senhor confirmara como rei de Israel o que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de Israel, seu povo. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres e gerou mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibá, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafe, Elisama, Beliada e Elifelete. Bem, tem uns nomes aqui que você pode fazer uma escolha, quem não registrou o filho ainda. Bem, no versículo 8 vai dizer: quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal Perazim
e Davi os derrotou ali. Assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos, ali Davi ordenou que fossem queimados os ídolos. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo Davi consultou Deus, que lhe perguntou, que lhe respondeu, não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os de frente das amoreiras. Assim que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado, e eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim, a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Preste atenção, preciso de muita concentração, nosso horário está avançado, eu preciso ser objetivo, mas eu preciso da sua atenção. Queridos, Davi foi empossado rei no lugar de Saul. Você lembra que Davi era um pastorzinho de ovelhas? E um dia ele foi visitar seus irmãos e viu o exército filisteu tripudiando do exército judeu, do exército hebreu. E então ele decidiu enfrentar Golias, o gigante que era o grande gladiador dos filisteus. E ele venceu Golias, e ele arrancou a cabeça do Golias. E então Saul coloca Davi, que era um pastor de ovelhas, agora como seu general principal. Ele agora é o general que comanda o exército de Saul. E ele começa a prosperar, e ele começa a ter batalhas vencidas. E aí o Saul ficou com inveja dele. E aí o Saul tenta matá-lo, ele tem que fugir. E ele tem chance de matar Saul, mas ele honra Saul, porque ele entende que se Deus colocou, Deus é que vai tirar Saul do reino. Finalmente Saul morre, Davi agora é empossado rei. Ele agora começou a ter todos os requintes, todo o glamour, toda a influência, toda a homenagem que um rei merece. Mas ele ainda está em dúvida sobre como que vai ser a repercussão internacional do seu reinado. Ele ainda não tem muita gente de outros reinos se manifestando sobre como via, se o reconheciam, se respeitavam o seu reino. Ele foi recém-empossado. Aí ele recebe a visita de Irão. Quem é Irão? O rei de Tiro. O rei de Tiro leva para ele toras de cedro, uma árvore nobre, uma árvore muito importante para a construção civil da época. E ele leva aqueles presentes. Para quê? Para construir o palácio de Davi. Um rei precisa de palácio. Se você quiser ir comigo a Israel em setembro, você vai ver lá as ruínas do palácio de Davi. Do palácio de Davi. É interessantíssimo. Tem uma partezinha de Jerusalém chamada Cidade de Davi, que é onde ficam as escavações desse palácio de Davi. E ele então recebe a madeira para fazer isso. E finalmente agora ele tem as madeiras para fazer aquilo, e o Irão fala para ele: cara, parabéns, você agora é um rei respeitado. E o Davi está numa boa, ele está tão numa boa, que o versículo 3 e 4 diz que ele arrumou mais mulheres e fez mais filhos. Ele está tão tranquilo que ele falou: vou produzir. E toma filho com aqueles nomes que eu citei agora há pouco aí. Um monte de filho. Ele está tranquilo. Ele é um rei em paz. Aí, ele recebe uma notícia. Qual é a notícia? A notícia é que os filisteus, que já não gostavam dele, porque ele havia derrotado o gigante Golias, que os filisteus se revoltaram de saber que ele foi coroado rei. E o interessante é que no versículo 8 vai dizer algo assim, algo muito forte. Diz assim: foram com todo o exército prendê-lo.
Os filisteus foram com todo o exército. Eles não mandaram uma guarnição, não. Eles não mandaram um grupinho, não. Eles foram com potência máxima. Eles foram com todos os seus soldados para poder prender Davi, esculachar Davi, humilhar Davi e depois mata Davi. O tempo da bonança acabou. O tempo de fazer filho à vontade acabou. O tempo da tranquilidade acabou. Um dia, um anúncio, um recado, muda tudo. Você está ali no palácio, tranquilo, construindo a piscina do palácio, construindo a sauna do palácio. Os palácios naquela época tinha piscina, tinha sauna, tinha tudo. Alimentação boa. Você tem que ir a Israel em setembro, você vai mudar a sua visão da Bíblia. Ele está lá construindo uma prosperidade, uma tranquilidade. Vem um anúncio, irmão, o exército mais perigoso do mundo está vindo para te matar. Assim é a vida. A vida, a gente está tranquilo ali, num diazinho bom, de repente, uma notícia chega. E aquela notícia desmorona um monte de tranquilidade que a gente tinha. Aquela notícia enfraquece toda a tranquilidade que a gente estava vivendo. Assim é a vida. Só que como que eu vou lidar com as dificuldades? A dificuldade vai chegar, mas como que eu lido com ela? Essa é a grande questão. Por isso o tema de hoje. E quando somos surpreendidos por uma dificuldade? E aí, eu queria dizer em nome de Jesus, que ao fim dessa mensagem, você terá todas as ferramentas para enfrentar a sua dificuldade, para vencer sua dificuldade e viver uma vida de bênção, mesmo que enfrentando alguma dificuldade. Quem toma posse dessa palavra, amém?